Hoje a aula ela está quebrando um pouquinho a sequência de aulas que está sendo dada pelo pastor Mateus sobre interpretação bíblica, né? Devido à data, nós estamos aí às portas, né, de mais um aniversário da Reforma Protestante. Na verdade, o, estamos fazendo 506 anos de Reforma Protestante e a ideia hoje é falar justamente sobre a Reforma Protestante, tá? Mas eu preparei a aula de uma forma um pouquinho diferente do que o usual, certo? Por quê? Porque eu acredito que às vezes quando a gente fala muito sobre a reforma, às vezes se fala pouco sobre o que levou à reforma, né? Então eu quis me deter um pouco mais sobre quais foram os eventos ou o que é que aconteceu mais na igreja de uma forma geral, até culminar na reforma protestante e ser realmente um movimento de protesto, né? Porque alguns da igreja estavam com esse sentimento, né, de protesto e de querer reformar a igreja, tá? Então, a abordagem inicial será essa. Pode passar o próximo. Então, irmãos, falando brevemente, né, eu vou falar de uma forma mais simplificada possível, tá? Justamente para que os irmãos tenham uma compreensão mais clara. Então, veja bem, se a gente pegar sobre a linha do tempo, né, pegar os eventos principais, então você vai ver aqui no século I a encarnação do Verbo, né? Então Deus se fez homem. E como diz lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, certo? E então o Verbo, ou a palavra, né, como a gente vê o termo logos no original, ele se fez carne, tá? No século IV você vai ver o início da Igreja Católica. Isso aqui é muito importante, irmão. Veja bem, já começa a ter informações muito relevantes. Por que é muito importante isso? Porque muitas pessoas pensam, e a própria Igreja Católica propaga essa ideia de que, a gente vai ver algumas falácias também propagadas da Igreja Católica, de que a igreja que Jesus Cristo fundou foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Então eles pregam dessa forma. Eles vão dizer que Pedro foi o primeiro Papa. Eles vão falar uma sucessão de Padre Patrum, né? O que é pai dos pais. Sucessão de pai dos pais da igreja a partir de Pedro. E tudo isso é falacioso, tá, irmão? É mentiroso. E eu preciso dizer isso para vocês, para que os irmãos entendam por que nós não somos católicos apostólicos romanos, tá certo? Qual é a divergência principal doutrinária? O que levou, então, algumas pessoas a esse sentimento de protestar contra a igreja, de querer reformar a igreja, de serem excluídos da igreja, aqueles que foram excluídos, e se não, aqueles que já foram mortos desde os pré-reformadores, tá? A gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre esses assuntos. Então, no século IV, a partir do imperador Constantino, certo? O que é que ele faz? Diz ele, né, que teve um sonho, uma visão em que viu uma cruz. E nessa cruz aí ele disse que se converteu ao cristianismo. Nessa pseudo-conversão ao cristianismo, ele agora que vê Roma até então lutava ferrenhamente contra os cristãos, e a partir daí o cristianismo torna a ser religião oficial do Império Romano. E se une, que é uma das coisas que a gente vai falar mais detalhadamente daqui a pouco na reforma, mas vem a união de igreja e Estado. Isso foi bom por uma parte, porque acabou nas perseguições romanas imperialistas contra a igreja cristã. Mas isso é muito ruim também em contrapartida, porque as pessoas começaram a não se converter ao cristianismo como estavam convertendo em massa. Elas começaram a aderir ao cristianismo, que é diferente, certo? Por que aderir ao cristianismo? E aí vem algo que eu preciso elucidar para os irmãos, que é chamada Pax, a paz romana. A paz romana, irmão, são as negociatas que Roma fazia nas regiões em geral para evitar conflitos, tá? Então eu vou dar um exemplo bíblico e vou falar um pouco mais sobre isso da história para você entender melhor. Um exemplo bíblico, né? O povo estava aquele tumulto e alguns querendo se insurgir novamente contra Roma. E em um dado momento, como era comum, né?
tinha alguns presos, e dentre os presos, o governador da Judéia dizia assim: olha, vocês querem que solte um deles? Vamos soltar um dos presos? Quem vocês querem que soltem? E aconteceu a mesma coisa com Jesus e Barrabás, que os irmãos já sabem bem. Mas isso era comum acontecer na época, tá? Essas negociatas para diminuir as possíveis insurgências e também comprar também alguns poderosos, algumas pessoas dirigentes em relação a pessoas que tinham mais influência no povo. Você vai ver isso, por exemplo, em filmes retratados como o filme Ben-Hur, um clássico, né? Não esse mais novo, irmão. Esse mais novo não é tão bom, não, mas o antigo é que é bom. Então, você vai ver retratos assim, certo? Você vai ver também, por exemplo, na época de Jesus, haviam 2 sumos sacerdotes, incrível isso. Mas Anás era um sumo sacerdote e Caifás assumiu o sumo sacerdócio na época dele, né? Mesmo sendo genro de Anás. Mas por quê? Por que Anás foi afastado? Porque Caifás era aquela pessoa que negociava mais, entendeu? Que tinha apregoava mais sobre os interesses de Roma. Então é importante nós pensarmos sobre esse contexto histórico, tá bom? E nesse contexto histórico aconteceu, Constantino, então, agora diz assim: não, a igreja oficial da igreja, a igreja oficial da igreja do Império Romano é o catolicismo, o cristianismo, não o catolicismo ainda, tá? E quando ele propaga, então, a religião cristã como a religião oficial do Império, o que acontece? Há muitas regiões em que tinha pessoas de credos diferentes. O que é que a igreja começa, o que é que o império, juntamente, misturado com a igreja, começa a fazer? Ah, você é um sacerdote de um Deus tal, eu convido a você a se tornar cristão agora. Não, mas eu não quero me converter. Não, você não precisa fazer isso. Você precisa apenas mudar uma nova roupagem, certo? E aí vem o que a gente chama de sincretismo religioso. No sincretismo religioso, alguns sacerdotes de igrejas diferentes começaram agora a se revestir de pais de pessoas que estavam cuidando, né? E esses pais é o que a gente chama de padre, né? Padre quer dizer, inclusive em espanhol, quer dizer pai. E esses pais das igrejas locais começam a propagar algumas outras doutrinas sorrateiramente no meio cristão, tá certo? E as imagens começam a não ser mais contestadas como eram até então, e outras coisas mais que a gente vai falar mais pormenorizadamente. Passa vários séculos e aí quem chama, desde o... É bom deixar ele mais perto de você. Daí, irmãos, até em diante, começam a surgir alguns movimentos que a gente chama de pré-reforma. A pré-reforma mesmo você vai ver basicamente um século antes do que nós chamamos da reforma protestante. Porém, a reforma do século XVI e a pré-reforma um século antes. Mas você vai ver, sempre houve na história da igreja homens que levantaram e que se contrapunham contra o movimento da época. Por exemplo, Agostinho, né? Agostinho de Hipona, ele foi um católico, né? Porém com ideias totalmente contrárias a algumas coisas. Então, inclusive, João Calvino, de onde vem a ideia mais reformada teológica da igreja, né? Ele bebeu muito de Agostinho. Né? Você vai ver, se você começa a estudar os escritos de Agostinho, e você vê como Calvino foi influenciado por Agostinho, tá? E muitos outros, tá? A gente vai falar sobre isso também mais detalhadamente. Então, o século XVI começa a Reforma Protestante, cujo marco que nós falamos mais pormenorizadamente é quando Lutero vai na Catedral do Wittenberg e coloca ali, afixa na porta as 95 teses. Mas tem uma coisa muito curiosa aí. Primeiro, se você ver até ilustrações, você vai ver vários papéis grudados ali na porta, né? Por que isso, gente? Porque era comum dos estudantes de doutorado em teologia a fixar na porta de Wittenberg assuntos para chamada ao debate. E Lutero foi fazer exatamente isso. Lutero não foi fazer uma coisa que ninguém fez. Muita gente pensa um homem com um martelão na mão, com uma marreta do tamanho de um trem, e com um negócio assim arrastando, irado,
às vezes, chegando lá e batendo na porta e todo mundo escandalizado. Quem está batendo um prego na porta com... Meu Deus, ninguém faz isso. Não, ele fez uma coisa que era comum as pessoas fazerem na época. Pastor, as pessoas já fixavam na porta e chamavam para o debate algumas questões teológicas, tá certo? Porém, qual foi o grande problema nessa ação de Lutero? É que Lutero bateu de frente contra algumas máximas da igreja, principalmente na época, certo? Quando você vai ler as 95 teses, o assunto principal que permeia esse documento, podemos chamar assim, é contra as indulgências. Alguém aqui sabe o que são indulgências? Se puder, pode falar, viu, irmão? Se souber, pode falar. O que eram as indulgências? Isso. Né? Como já tinha a ideia do purgatório, né? A gente vai falar sobre um pouquinho da evolução doutrinária católica, mas como já tinha a ideia do purgatório, o que aconteceu, irmãos? Para as pessoas saírem do purgatório, né? A Igreja Católica está passando por uma crise econômica séria na construção da catedral. Né? O que aconteceu? Para estimular mais os fiéis, né? Tiveram uma brilhante ideia. Né? Qual a ideia? Vamos estimular as pessoas a ofertarem, porque quando elas ofertarem, pagarem indulgências para um parente que morreu, isso vai fazer com que Deus, né, veja a oferta da pessoa e vai tirar a pessoa do purgatório e levá-la a pessoa imediatamente ao céu. Gente, imagine isso para você que tem 10 parentes mortos, né? Sua mãe morreu, seu pai morreu, seu irmão morreu. E você, meu Deus, eu tenho a chance, então, de fazendo um ato, tirar essa pessoa de um sofrimento que ela está, para então essa pessoa ser dirigida ao céu. Não, com certeza. Então, houve uma mobilização muito grande das pessoas. Pessoas muito pobres ficaram assim, entraram em crises também. Eu tenho parentes aí, eu preciso pagar para que fulano possa ir para o céu. Entenda a movimentação que houve em relação a isso. E isso foi que principalmente impulsionou a Lutero, em comparação também, junto com a ideia em comparação com as coisas que estavam acontecendo também na época, e Lutero começou a ler também a palavra, e fez Lutero, então, ter um despertamento da palavra e ver o que estava acontecendo, que estava indo de encontro ao que a palavra de Deus ensina. Então ele se sentiu revoltado e chamou para um debate que as pessoas normalmente não chamariam. Tá? Isso foi o que causou um grande alvoroço com as 95 teses. Século XVI, então, ainda no século XVI, acontece a Contra-Reforma. Irmãos, isso é um movimento extremamente importante para a história nossa, como protestantes, e eu vou ressaltar esse nome algumas vezes hoje. Quem chama evangélico, né? A gente chama, que eu também gosto de chamar, não há problema em relação a isso, mas a gente não pode esquecer dessa ideia de protesto. Por quê? Porque nós, como cristãos, devemos protestar. Não estou sendo contra a Igreja Católica, estou sendo contra tudo que se levanta contra a palavra e o ensino doutrinário correto bíblico. Amém? Não é porque nós somos evangélicos, protestantes, e que nós vemos coisa no meio evangélico errada que ele não vai denunciar. Há um sentimento muito errado, há um ensino muito errado, irmãos, da parte de alguns. Ah, não, mas não fale contra fulano, não. Ele falou uma coisa que não é bíblica, mas deixa. Ah, mas fulano que está falando assim. Não, não fale isso não, porque Deus está usando ele também. Não, mas fulano não fala. Não, irmãos, isso é errado. A gente tem que sim ensinar a verdade e a gente tem que sim mostrar na palavra os erros doutrinários, as heresias que estão sendo ditas. A gente não deve se dobrar isso. Agora, como a igreja muitas vezes emudece, a igreja se cala, o que acontece? O mal prolifera. Certo? Eu não sei se alguns aqui que têm mais tempo de idade de evangelho, sabe que há uns anos atrás você não via essa difusão do que é ser crente hoje, né? Você não via essa confusão do que as pessoas entendem o que é ser evangélico, o que é ser protestante, né? As pessoas de fora não sabem o que é ser protestante. E às vezes a gente de dentro tem dificuldade de saber o que a outra igreja defende, irmão, doutrinariamente.
Certo? Eu conheço igrejas históricas ligadas a convenções históricas no Brasil que têm práticas e linhas doutrinárias completamente diferentes do que a denominação defende. E elas estão ligadas ainda a essas denominações. Veja que coisa. Um exemplo, você ir numa igreja presbiteriana do Brasil e você vê um pastor ligado à igreja presbiteriana do Brasil pregando sobre quebra de maldição hereditária e coisas assim, é de assustar, né, irmão? É de assustar, né? Então a gente precisa entender, irmãos. Estou dando um exemplo de uma igreja reformada, tá? Podia dar um exemplo de várias outras igrejas batistas, metodistas, etc. Tá? Mas veja, no movimento de contra-reforma, houve alguns elementos que a Igreja Católica fez para se levantar, para atrair novamente os adeptos à igreja, para evitar essa evasão de pessoas para os movimentos estavam se formando ainda de igrejas que posteriormente seriam chamadas de igrejas protestantes ou igrejas evangélicas, tá? Depois passam vários séculos aí, tá? A gente vai ver os efeitos da reforma protestante e, por fim, amnésia, né? Eu botei esse título aí meio chamativo para que você, subtítulo chamativo para você entender que hoje nós estamos vivendo no século XXI, irmãos, uma quase que completa amnésia da história da igreja. E isso tem efeitos catastróficos no nosso meio, certo? Infelizmente não vai dar tempo para detalhar tudo que eu estou dizendo aqui muito detalhadamente, porque me alonguei mais em algumas coisas, e agora a gente vai detalhar mais alguns assuntos. Pode passar ao próximo. Se irmãos tiverem perguntas e dúvidas, podem falar, tá, irmãos? Eu gosto muito da aula participativa, tá? Esse primeiro slide aí, já começa a chamar um pouco a atenção, né? Alguns não gostam que fale desse jeito, mas eu vou explicar melhor, tá? Igreja católica versus igreja cristã. Por que isso, irmão? Veja só. A igreja cristã, que a gente pode dizer até, bíblica teologicamente falando, fundada por Jesus, né? Que Jesus fundou, não a igreja A, B ou C, mas a igreja cristã, a partir dos seus apóstolos, ela tem e ela tinha uma corrente doutrinária que a gente vê aonde? Na palavra de Deus. Tá? Então, todo o Novo Testamento, a partir dos evangelhos até o livro de Apocalipse, nós vemos aí todo o escopo doutrinário que a igreja deve seguir. Amém? Isso é muito importante, porque isso vai se remeter também lá ao século XVI, como, na verdade, acho que um século e meio depois, 17 ou 18, onde surgem, de fato, os 5 solas em resposta à contra-reforma, tá? Dentre os 5 somentes que a igreja cristã, chamada de protestante, vai evidenciar, um deles é sola escritura, ou somente a escritura é autoridade para que nós possamos realmente defender ou ter um norte quanto à nossa fé e à nossa prática. Que a gente diz vulgarmente dizendo que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática, tá? Pode passar o próximo. Então, veja bem, algumas falácias. Eu estou dizendo isso, irmãos, com autoridade assim, porque eu já fui católico, viu? Eu já fiz primeira comunhão, certo? Minha mãe ia ser freira, então você imagina que algumas coisas eu já sabia da igreja católica. Tá? Eu não estou falando contra a instituição em si, eu estou falando contra a questão doutrinária. Eu acredito que a gente deve sempre debater ideias, ideologias, e um debate saudável é muito positivo, certo? Eu gosto de conversar com católicos, eu gosto de conversar com espíritas, eu gosto de conversar com ateus, eu gosto de conversar com agnósticos, eu gosto de conversar com aquelas pessoas que defendem posições de fé diferentes, ideologias diferentes, porque eu acredito que o debate saudável é muito positivo. Mas como a gente está num momento aqui mais destrutivo, né? Então eu estou passando essas informações para os irmãos também, tá? Então, por exemplo, uma das falácias da Igreja Católica, que se apregoa muito hoje, é que a Igreja Católica foi a igreja fundada por Jesus. Certo? Você já viu, nesse início que eu falei, nessa introdução, que o catolicismo ele começou a ser instituído no século IV, tá? Por a questão de Constantino, que eu já falei também, junto com os irmãos. Pode passar o próximo. O apóstolo Pedro foi o primeiro papa,
né? Isso é curioso desde já, porque a Bíblia vai dizer que Pedro, por exemplo, tinha uma sogra. Se ele tinha sogra, ele foi casado. E se ele foi casado, como é que o Papa foi casado? Né? Então, começam algumas contradições em relação à essência nesse sentido, tá? Então, Pedro não foi o primeiro Papa, certo? Ele foi um dos líderes. Ah, mas pastor, aquilo que Jesus disse a Pedro, né? Dar-te-ei as chaves do reino, né? E tal, tal. Você vai ver a mesma sentença, Jesus falando em outro momento para todos os apóstolos também, a mesma coisa. Ele diz para Pedro em um dado momento, diz para os demais apóstolos também em outro momento. Tá? Então Pedro não detém a chave dos céus, como no imaginário alguns pensam. Tá? E por fim, isso eu vi inclusive um debate recente, tá, irmãos? E me fez lembrar isso, e isso foi muito positivo lembrar isso recentemente. Um padre falando, e eu já vi isso também na Igreja Católica, que a Igreja Evangélica, a Igreja Protestante, ela retirou da Bíblia alguns livros do Antigo Testamento, né? Dentre eles Macabeus, Tobias, Judite e outros mais, tá? Sabedoria, certo? E o que acontece, irmão? Isso não é verdade, tá? Por que não é verdade, pastor? Porque a nossa Bíblia, ela é exatamente igual à Bíblia Católica. Ela difere só desses livros que há mais no Antigo Testamento, tá certo? E esses livros que há mais no Antigo Testamento, ele também não estão na Bíblia judaica. A Bíblia que a gente pode chamar de uma forma popular, a Bíblia judaica, ela contém 22 livros que são exatamente iguais aos nossos 39 livros. Ô pastor, mas por que de 22 e 39? A Bíblia hebraica, vocês sabem que ela foi escrita originalmente em duas línguas, né? Hebraico e em algumas porções em aramaico. O Novo Testamento ele foi escrito na língua grega, certo? Mas vamos se deter no Antigo Testamento. Ele foi escrito em hebraico e em aramaico. Quando houve a tradução da Bíblia do judeu para o grego, o que aconteceu? O grego ele usa muito mais caracteres, muito como no nosso popular, muito mais letras para explicar uma coisa que o hebraico, com aquelas formas, né? Aquelas letras, eles conseguem condensar mais informações com poucos caracteres. Quando se traduziu para o grego, ficou muito extenso. Então, livros como Samuel, Reis, Crônicas, eles são originalmente um livro só. Mas pelo número de caracteres foram divididos em dois livros. Aí você vai ver 1 Samuel e 2 Samuel. 1 Crônicas e 2 Crônicas. Que, na verdade, mano, quando houve a imprensa, não precisaria, né? Porque isso aqui não faz diferença, tá? Então, poderia ter abolido essa questão, essa divisão aí dos livros e colocado um livro só. Mas, para efeito didático, disseram, não, vamos continuar assim porque ajuda mais quem está fazendo leitura mais sistemática, tá? Então, o que acontece? Isso fez com que a igreja protestante, como podemos dizer assim, ela continuou com o número de livros que até então na igreja católica também adotou como livros considerados como canônicos ou sagrados. Certo? Então, nossos 39 livros também tinham na igreja católica só os 39. Ô pastor, e quando é que foram inseridos esses livros na igreja católica? No movimento chamado Contra a Reforma. Pastor, porque, por exemplo, o livro de Macabeus, ele vai falar sobre a oração pelos mortos. Então, foi uma das formas que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela quis fazer para evidenciar uma das doutrinas dela sobre a oração pelos mortos, que foi contestado também no movimento de Reforma Protestante. Certo? Se você já leu o livro de Macabeus, eu já li. Né? No final, o autor vai dizer assim, olha, vou te falar numa linguagem de hoje, tá, irmão? Me desculpe se eu escrevi alguma coisa que desagradou a vocês, né? Fiz o melhor de mim e espero que seja de algum proveito para vocês. Gente, se o próprio autor escreve isso, como é que eu vou considerar esse livro como inspirado por Deus? Você está entendendo? Se o próprio autor está botando em xeque as informações que ele está trazendo, eu não posso considerar esse livro como divinamente inspirado. Você compreende? Dentre outros fatores mais, tá? Irmão, tô correndo contra o tempo, tá? Mas você, irmão, fica à vontade. Se quiser falar, perguntar alguma coisa, sei que estão muitas informações assim,
Se também estiver indo muito rápido, por favor, fale. Que assuntos assim me deixam empolgado. Mas só levantar a mão também e eu falar que a gente passa a palavra para vocês, tá? Pode passar. E aqui, irmãos, eu sei que está pequenininho aí, mas eu quero que você preste atenção nessas duas setas, tá? A primeira que chama é a de vermelho. Aqui, olha, você está vendo uma seta para cima, tá? Olha para cá, você entender melhor. Você está vendo uma seta para cima e uma outra se afastando um pouco para o meu lado aqui da direita, tá? Veja só. O que é isso aí, pastor? Isso aqui são as doutrinas católicas que foram sendo acrescentadas e as datas que elas foram sendo acrescentadas. Isso caracteriza que começou a haver um desvio doutrinário. Essa seta para a esquerda é que a Igreja Católica foi distanciando cada vez mais do princípio bíblico que é a azul. Tá certo? E aqui, do lado direito, aqui você vai ver alguns destaques daquilo que está lá, tá, irmãos? Quem quiser depois eu posso mandar também, não só isso aqui, mas a apresentação de hoje também toda, tá? Amém. Mas veja, se você começar lá de baixo, olha, para cima, que está em ordem de eventos aí, no 431, alguém pode ler o que aconteceu aí? Olha, introduziu-se no escopo da igreja, no ano de 431, o culto a Maria e foi determinado que Maria ela permaneceu virgem. Só que tem algumas coisas interessantes aí. Primeiro, o seguinte: no Evangelho de Lucas, Lucas diz assim: e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Certo? Isso é muito interessante. O primeiro filho, certo? Várias passagens falam sobre os irmãos de Jesus. E diferente do que alguns apregoam, pastor, mas o termo bíblico entre primo e irmãos é igual. Isso no hebraico, irmãos, não no grego. No grego há termos específicos para primo e para irmão. Isso é muito importante saber, tá? E a Bíblia, no Novo Testamento, foi escrita em que língua? Grega. Certo? Se foi a língua grega, então o termo que está lá escrito como irmão é de fato irmão. Você compreende? Pastor, mas como teve a tradução da Septuaginta, não confunda. Se a gente pegar os termos, os textos mais antigos, inclusive, foi muito bom a descoberta lá do escrito Mar Morto, né, que evidenciou que o texto que nós temos, irmãos, ele é muito fidedigno, isso principalmente do Novo Testamento, que o velho já sabia. Mas o que aconteceu? Viu que o que estava lá escrito realmente é muito fidedigno que nós já tínhamos em nossas mãos. Tá? E o termo lá, onde diz os irmãos de Jesus, de fato, não se pode atribuir ali a ideia de primo, se dá a ideia assim de irmãos. Segundo, quando José casou com Maria, eu vi até nesse debate que eu vi, eu achei muito curioso a argumentação do padre, do pastor e do padre, né? Estavam debatendo de uma forma muito salutar. Aí o pastor fez assim: ô padre, me diga uma coisa, né? Se eles não tiveram relações depois, por que então casar? Por que então... Aí o padre fez assim, vou dar a palavra do padre, viu, irmão? Não foram minhas, não. Era um casamento de aparência que eles tinham. Era um casamento de conveniência. Como assim? Ele diz, porque Maria, e isso eu também já ouvi dentro da Igreja Católica, ela era esposa do Espírito Santo. E aí vem um problema teológico seríssimo, né? Você não pode dizer que o Espírito Santo casou com alguém, entende, irmão? O Espírito Santo é espírito, tá? Se milagrosamente ele fez com que a mulher tivesse uma gravidez sobrenatural, não natural, certo? Isso é um milagre. Mas eu não posso dizer que o Espírito Santo ainda agora é esposo de Maria. Você está compreendendo? Isso é algo assim assustador, né? Até no debate ficou um clima assim meio tenso. Nossa, eu nunca imaginei que ia sair isso. E de fato, irmãos, eu já ouvi isso também na Igreja Católica. Certo? Como católico também já ouvi feira dizendo assim: não, hoje nós vamos falar sobre Santana.
Santana foi mãe de Maria, e o sangue de Jesus que salvou as nossas vidas já corria na veia de Maria e corria na veia de Santana. Ou seja, aí começa a sacralizar a geração de Maria. Isso é um outro problema sério, tá certo? A gente não pode fazer isso, né? Não precisa nem evidenciar. Mas, assim, quando nós entendemos que Jesus é o nosso Salvador, entendemos que só Ele salva. Não temos salvadora, não temos uma intermediadora, não temos uma intercessora. E quando eu digo isso, irmãos, eu não estou falando para descredenciar a Igreja Católica, estou falando só algo bíblico. Você está compreendendo? É algo que, quando eu converso com pessoas que se afirmam cristãos, mas defendem a doutrina contrárias à Bíblia, uma pergunta simples é: onde você encontra esse embasamento que está dizendo na Bíblia? Você compreende? Vamos voltar aqui, irmãos, porque o tempo está... O relógio não se converte não, né? Vamos lá. De baixo para cima ainda, a adoração a... Ao quê? Certo? Então, o que a gente chama de adoração, o católico vai chamar de venerar. Se você for um dicionário, venerar é uma forma de adorar, tá? Ou de reverenciar. Então, veja bem, irmãos. Quando a gente se curva, a palavra adorar no original é você dobrar os joelhos diante de um outro. É de você prostrar-se em atitude de reverência, tá certo? Diante do outro. É por isso que quando João, lá em Apocalipse, teve a revelação na ilha de Patmos, ele, quando viu, se maravilhou com o anjo, e ele se dobrou diante do anjo. O anjo fez: não faça isso. Eu sou conservo igual a você. Tá certo? Porque ele estava numa atitude de adoração. Certo? Eu, como católico, eu já me dobrei os joelhos diante de imagens, diante de santos, né? De Maria, né? De procissões, e a gente tem aquele momento de você dobrar os joelhos e curvar-se. Isso é adoração. Tá, irmão? Não adianta, porque o ato em si, como posso dizer, o estrito senso do ato em si é isso, é você dobrar-se diante de alguém ou de alguma coisa e você prestar culto, você reverenciar aquele ser ou aquela imagem, tá? Da mesma forma, relíquias também, assim acontece. É 1190 que aconteceu aí, irmãos. Começaram as vendas de indulgências, né? Que nós já explicamos. Pulou, perdão. Começou-se a Santa Inquisição. Irmão, de uma forma muito santa, começaram a queimar gente, né? Começaram a perseguir pessoas, né? Aí nós vamos, quando a gente vai falar dos pré-reformadores, né? Tem um que a gente chama no popular de John Huss, né? Ou João Hus. No original é John Huss. Então, John Huss, ele foi um dos pré-reformadores que tinha ideias muito semelhantes à de Lutero, mas na época que ele começou a falar contra algumas coisas da igreja protestante, inclusive contra as indulgências, o que aconteceu com ele? Foi sentenciado à morte e morreu, sim, queimado, vivo. Tá? Então isso é a Santa Inquisição. Tá? Então, para você entender, né, e por isso que alguns falam sobre a época das trevas, a idade das trevas da igreja, é porque realmente teve muita coisa tenebrosa mesmo. Certo? Nem tudo, porque também houve o pensamento de muitos, houve ideias, né, de alguns pensadores muito bons nessa época da igreja na Idade Medieval. Tá? Mas vem de indulgência, Santa Inquisição, que nós já falamos. 1230 aconteceu o quê? Quem pode ler? Proibição da leitura da Bíblia. Pasmem, né? A igreja proibiu os fiéis de ler a Bíblia. Eu não sei se você sabia disso, né? Mas como um bom católico que fui, né? Eu aprendi na igreja católica que eu não era igreja, eu era fiel. Certo? Quando você faz parte da igreja católica, você não é igreja. Igreja é clero. Certo? Para eles. Por isso que você, se foi católico um dia, não tomava do vinho, tomava só da hóstia, com a representação do pão. Quem come do pão e do vinho são aqueles que compõem a igreja. Certo?
Então, por isso que você vê lá, né? Você come, faz, entra na fila, pega a hóstia, coloca na boca, não pode mastigar, né? Porque simboliza o corpo de Jesus. Cada momento que a gente chama de ceia, mas da Eucaristia Católica, quando o padre levanta, aquilo ali se torna corpo de Cristo. Eles acreditam na doutrina de transubstanciação. Por isso você não pode morder, você não pode flagelar o corpo de Cristo. Tem que colocar na língua e deixar ela dissolver até você poder ingerir. Certo? E, como você não é igreja, você não tem acesso ao vinho ou suco de uva. Por isso que o padre, depois que ele celebra essa parte, ele vai lá e ele toma, porque ele é igreja. Certo? E nós, simples mortais, quando era católico, nós íamos, então, depois dali, se morrermos para o purgatório. Tá? Bem, voltando aqui, irmãos. Então, proibição da leitura foi algo, assim, terrível para a igreja, claro. E as missas celebradas em latim, imagine. A Igreja Católica queria forçar, né, já que ela veio do Império, que a gente chama de a helenização do mundo. Ou seja, tornar o mundo helênico, tornar o mundo de uma cultura grega. Perdão, helênico não. Uma cultura romana. Mas o mundo já tinha sido helenizado, já tinha sido a linguagem que permeava no mundo global, era o quê? A grega. Né? Tanto que Jesus, quando ele veio, isso é muito interessante, né? A Bíblia vai dizer que ele veio como é a linguagem bíblica? No ápice, né? Como tudo convergiu, vou usar uma linguagem mais clara, para a vinda de Cristo, né? O Império Romano construiu estradas, o Império Grego construiu uma linguagem só, basicamente, para o mundo conhecido na época. Certo? A cosmovisão política favorecia também outros debates. No século IV e V a.C. começa vários debates lá na Grécia sobre ideologias, Platão sobre o mundo das ideias, né? Aristóteles, Sócrates também falando sobre algumas coisas, voltando para a essência. Não era só sobre a origem das coisas, mas sobre a essência do ser humano. Tem que ter alguma coisa depois, tem que ter alguma coisa mais real, né? Do que a nossa simples existência aqui. E essas coisas todas, estou sendo bem simplificado, tá, irmão? Mas essas coisas todas levaram também à ideia de que o ser humano ele não é só isso, só matéria, tá? Há algo a mais, né, que, principalmente nos gregos, vinha sobre o campo das ideias, tá? 1230, nós já falamos. 1546, o que acontece? Veja só, irmãos. Veja a data aí, 1546. Isso aqui já é contra-reforma. Tá? O que é que a Igreja Católica fez para querer quebrar um dos ápices em relação à propagação da ideia da reforma? A ideia da reforma é que a Bíblia é nosso manual de fé e prática. Amém? Mas, em contrapartida a isso, a Igreja Católica ela evidenciou aqui agora, no escrito teológico dela, que não, a Bíblia sim é autoridade, mas em pé de igualdade a Bíblia está a tradição. Agora, o que é que eles chamam de tradição? Aí que vem o X da questão, né? Tudo aquilo que é resolvido em concílios, para eles entra como tradição. Certo? E se houver um acordo, né, entre os pares, dizer assim, não, vamos decidir agora que Maria foi assunta aos céus, como a gente vai ver depois. Como Maria teve uma concepção imaculada, ela não foi fruto de pecado, certo? Os pais dela não tiveram relação sexual, certo? Então, ou Deus interviu ali de alguma forma também para que o pecado não fosse passado por ela, ela já era pura desde o nascimento. Então, isso, irmãos, em comum acordo com o colégio de bispos, e agora de padres, né, e sacerdotes, o que aconteceu? Não, isso agora é tradição. Então, se é tradição, então a gente deixa a Bíblia de lado e a gente diz que isso aconteceu, certo? Aconteceu assim e o que vale é isso aqui. Não, mas a Bíblia fala contra. Não, não, não. Não é só a Bíblia que é autoridade sobre a gente. É a Bíblia e a tradição, tá? Irmão, se a gente trazer isso para o meio de uma igreja evangélica, você se assusta, né? Quando a gente fala sobre a igreja católica, eu penso assim, fala de uma coisa assim, eu sei, pastor, é verdade, mas é assim.
Mas imagine, vamos falar um exemplo bem grosseiro, viu, irmão? Mas você se escandalizar mesmo. Imagine se a nossa igreja, de repente, começa a ser, olha, agora a partir de hoje, o que nós decidimos aqui tem a mesma autoridade do que a Bíblia. Pois é, irmão, foi isso que aconteceu dentro da igreja chamada católica. Você está compreendendo? E a gente precisa se assustar mesmo isso, a gente precisa ter esse impacto, porque às vezes a gente ouve e diz assim, não, tá certo, pastor, vou passar. Tá certo, pastor, entendi. Mas como a gente é católico, a gente já ouviu certas coisas, a gente acaba deixando. Pode falar, cara. Oi? Sim, né? Isso causou que algumas pessoas que estavam assim mais defendendo a igreja e ainda estavam assim temerosas, porque, por exemplo, veja bem, é importante entender o seguinte, irmãos. Quando Martinho Lutero e os demais reformadores fizeram esse movimento, eles não queriam sair da igreja e fundaram outra igreja. Lembre que a ideia é reforma. Então é reformar a igreja dentro dela. Você compreende? Quando Martinho Lutero chegou na porta de Wittenberg e foi colocar as 95 teses, é para chamar ao debate para que algumas coisas fossem transformadas dentro da igreja. Certo? Não era para fundar novas igrejas. Mas como não houve negociação, não houve um claro debate em relação a, não, vamos pensar mais sobre isso, nós pensamos, você está falando, tem lógica sim, o que a Bíblia diz é isso mesmo, vamos juntar o colegiado, vamos conversar sobre isso. Não. O que acontecia até então era fogueira, certo? Com quem discordava da Igreja Católica, certo? E naquela época, devido a algumas questões, pode passar o próximo, acho que a gente vai... isso. Não, pode passar um pouquinho mais. Tem um que tem uns círculos. Pode passar também. Depois a gente volta para isso, se der tempo. Veja só. O que é que motivou a reforma protestante? Para responder essa pergunta de Carol. Veja só. Tiveram motivos políticos, tiveram motivos sociais, tiveram motivos teológicos e tiveram motivos intelectuais. Sim, tiveram todos esses. Não estou dizendo que Lutero tinha motivos políticos, não é isso que estou dizendo. Lutero tinha motivos teológicos. Mas quem se juntou a esse grupo também, alguns tinham motivos políticos. Por que motivo político, pastor? Porque não queria submeter ao domínio católico, né, feudalista que existia na época. Você compreende? Então tinham pessoas que queriam, não é vantagem para mim. Pode falar. Sim, ainda era. Né? Desde Constantino, né, a igreja, até hoje ainda, a gente considera dessa forma, né? Pois não. Antes. Né? E a Bíblia e as missas começaram a ser em latim justamente por causa disso. Para que os fiéis não tivessem acesso à palavra e tivessem, então, ideias, né? Porque já tinham sempre, ao longo da igreja católica, sempre tiveram aquelas pessoas que discordavam e com pontos bíblicos, né? Aí, para sufocar mais isso, aí foi proibido. Lutero, ao que a história ensina, por exemplo, Lutero ele pegou quase que escondido, né, um texto sagrado, a Bíblia Sagrada, para poder ler e examinar, e aquilo foi que abriu a mente dele, que desencadeou também a reforma protestante, né, quando ele viu que o homem é justificado pela fé. Tá? Amém? Muito bem. Então, veja bem, irmãos, quando na época da reforma protestante aconteceu, pessoas tinham motivos políticos, não queriam submeter a Igreja Católica, outros tinham motivos sociais. Por quê? Para que pudesse, aquele que é trabalhador, ele pudesse poder ascender também aquele que mercadeja, ou aquele que compra e vende, aquele que viaja para crescer mais. Então, houve uma quebra social quando houve a questão da reforma protestante também. Só que entenda, algumas pessoas não entendiam sequer o motivo teológico, queriam apenas motivos sociais. Outras pessoas queriam apenas motivos políticos, tá? Outros ainda queriam motivos intelectuais. Não. Veja bem, não está certo isso. A gente, por exemplo, porque eu sou católico e eu não consigo ler a Bíblia que o padre fala ali e eu não consigo entender a pregação de um todo porque é feita em latim.
Você compreende? Então, alguns intelectuais também começaram a ter essa preocupação. Será que ele está dizendo a verdade mesmo? Será que na Bíblia está assim mesmo? Não era nem teológico, mas era intelectual essa dúvida, compreende? Mas na convergência desses motivos tinha o propósito de Deus, que é justamente essa área do meio. Compreende, irmãos? Então isso, né, nessa convergência de situações aí, houve esse propósito de Deus sendo evidenciado, tá? Carol, respondi sua pergunta ou faltou alguma coisa? Pronto. Volta rapidinho, Léo, para aquela, por favor. O nosso tempo está... Aquele relógio está parado, né? E eu pensando que está bem tranquilo aqui, ó. Eita, Jesus, vamos lá. Volta um pouquinho, por favor. Ah, mais um também. Ah, não, é aquele lá, é aquele. Veja só, irmãos. Quando a moeda no cofre tilintar, o que é que diz aí? Quem falou isso foi... Esse Frei disse o seguinte, irmão, essa frase ficou muito conhecida, né? Quando a pessoa for pagar indulgências e for colocar as moedas lá de ouro, as moedas de prata no cofre, e as moedas tilintarem dentro do cofre, né, o que vai acontecer aí? A alma do purgatório. Ô, meu irmão, qualquer semelhança também com a doutrina da teologia da prosperidade não é mera coincidência, viu, irmão? Então, veja só, irmãos, isso é um absurdo, né? Isso é herético, tá? A gente precisa dar o nome certo para isso, tá? Pode passar o próximo, Léo. Pré-reforma, pode passar também. Falar de alguns pré-reformadores, não vou entrar em detalhes agora, porque o tempo já estourou. Mas John Wycliffe, tá? E também influenciado por John Wycliffe, teve John Huss, tá? Que eu já falei um pouco sobre ele também. Pode passar. Alguém pode ler, por favor, o que John Wycliffe escreveu? Não era um reflexo preciso da igreja que poderia ser rastreada na Bíblia, nos evangelhos, nas epístolas e nos atos. Século XIV, tá, irmãos? Reforma protestante do século XVI. Isso eu quero evidenciar para os irmãos que havia esse sentimento por parte de alguns, foram denominados depois de pré-reformadores, que a igreja que existia estava muito distante da palavra, em outras palavras, tá? Pode passar o próximo. Quem pode ler o que John Huss falou aí, por momentos antes da sua morte? Alguns defendem, eu também penso assim, profeticamente ele falou aí, né, que em 100 anos, ele disse que esse ganso, se referindo a ele mesmo, né, como um ganso magro, mas em 100 anos haveria um cisne, né? Se você ver a data, isso aqui foi 1415. Em 1517, né, Lutero fixa na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, que é o início da Reforma Protestante, tá? Então isso é muito interessante, tá, irmãos? Como Deus sempre preserva aqueles seus no meio da igreja, tá? Para não se dobrarem a outras teologias. Pode passar. Pode passar também. Pode passar. Alguns pré-reformadores, não vai dar tempo para entrar, mas o Zwinglio, por exemplo, e Martinho Lutero, pode passar. João Calvino e John Knox também, pode passar. Pontos principais, pode passar todos esses aí, que a gente já falou sobre isso em outra aula. Pode passar também. Contra a reforma, eu queria finalizar com isso, tá, irmão? Veja só. O movimento chamado de contra-reforma protestante, ele tem algumas coisas importantes e a gente precisa destacar elas, tá? Primeira coisa, se você ver lá de cima, olha, volta da Inquisição, certo? Então a Inquisição, a perseguir os cristãos, começou, aqueles que se opõem à Igreja Católica, os cristãos não, aqueles que se opõem à Igreja Católica, começou a acontecer de uma forma muito ferrenha. O segundo aqui embaixo é apócrifos. Então, aquilo que a Igreja Católica, estou falando da Igreja Católica, tá, irmãos? Considerava como pseudoepígrafos ou falsos epígrafos, para dar o nome certo, ou falsos escritos,
eles agora começam a ser inseridos como na Bíblia, certo? Para defender aquelas doutrinas que nós já falamos, heréticas, tá? E chamam agora de cânon. Irmão, não adianta dizer, como eu já vi um padre discussando há um tempo atrás, falando assim, não, mas para nós esses livros não são canônicos. Eles são deuterocanônicos. Gente, uma pessoa simples, não teóloga, que pega a Bíblia e lê, né? E vai ler Eclesiastes e vai ler Eclesiástico. Ele vai fazer diferença o que é bíblico, canônico, o que é deuterocanônico? Não, pelo amor de Deus, né, irmão? Ele vai ler tudo como sendo palavra de Deus, tá? Então não adianta essa explicação e não adianta dizer também que, como eu já vi recentemente, um erudito católico explicando, não, é porque esses livros já tinham antes, já eram aceitos pela comunidade judaica. Se assim fosse, eles estariam até hoje ainda na Bíblia judaica e não estão, tá? É muito simples argumentar contrário a isso. Terceiro ali, Maria, né? Então a gente já viu sobre a doutrina da Imaculada Concepção de Maria, ou Conceição de Maria. Maria foi concebida sem pecado. Maria foi assunta aos céus. Maria é corredentora com Cristo, certo? Maria é intercessora, certo? Enquanto a palavra de Deus vai nos ensinar em Timóteo, por exemplo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, tá? Por fim, as indulgências, né? A gente já falou sobre isso também, exaustivamente. Não como queríamos, mas falamos mais sobre isso. A catequização, irmãos, houve um movimento fortíssimo na Igreja Católica de catequizar. Eu não sei se você sabia disso, mas, por exemplo, você sabia por que na descoberta do Brasil aqui, e hoje, até hoje, alguns cristãos têm problema em relação a isso, sobre a cruz. Porque a cruz é mais usada na Igreja Católica do que na Igreja Evangélica. E alguns evangélicos dizem que não, é um símbolo de maldição, não devia estar na igreja, não. E isso é porque os protestantes, quando vieram pregar aqui, devido ao Império português, que era católico, ligado à Igreja Católica, eles determinaram que poderiam sim pregar o evangelho na visão protestante, mas não poderiam usar o símbolo da cruz. Isso é a história do Brasil, viu, irmão? E é por isso que muitas igrejas evangélicas, até hoje, acham que é até uma aberração ter uma cruz. Enquanto a Igreja Católica usa, né, profusivamente um dos maiores símbolos históricos da Igreja Cristã, que é a cruz, tá? No finalzinho aqui, tradição, que a gente já falou que colocaram em pé de igualdade a Bíblia. O penúltimo, alguém pode ler, por favor, aqui? Infalibilidade. É um dos decretos da Igreja Católica que os escritos do Padre Patrum, do Papa, os seus escritos seriam infalíveis. Ou seja, escrituras, tornaria escritura também para eles, tá? Para os católicos. Por último, a venda de relíquias, tá? Então isso já foi falado também. Gente, nosso tempo já estourou aqui, mas eu acredito que deu para dar um panorama geral em relação principalmente ao que antecedeu, né? Porque a minha ideia, trazendo essa aula, é para que você pudesse, né, ouvir essas coisas em relação ao que culminou, ao que despertou algumas pessoas a quererem reformar e protestar algumas ações e doutrinas que haviam dentro da igreja, para que a gente entenda e a gente possa ter esse sentimento também, irmãos. A igreja reformada, ela continua sendo reformada, tá? A gente precisa, não numa forma de mudar tudo, não precisa disso, a gente não precisa inventar a roda, tá, irmão? A gente precisa só sempre estar atento ao que a Bíblia está dizendo e tudo aquilo que fugir da Bíblia, certo? A gente precisa voltar. Eu queria só terminar mesmo com uma frase, pode passar aqui para frente. Tem uma frase de Lutero. Pode passar? Não, antes, por favor. Irmãos, alguém pode ler, por favor, com voz de missionário aí, no deserto? Que vocês provem pela escritura e pela razão que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência é cativa a palavra de Deus. E contra a minha consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém.
Isso foi o que Lutero respondeu quando ele foi intimado, né, junto ao colégio de bispos, para que ele então cedesse, ele se retratasse à igreja, dizendo assim: não, os meus escritos e as minhas ideias estão erradas, eu quero me retratar e assim eu não vou sofrer as penalidades da igreja, que podia ser até a morte, viu, irmão, na época ainda. Tá? Mas Lutero não fez isso, ele disse que a consciência dele estava cativa à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E por causa disso, houve a expulsão de Lutero, né, assim como outros também, e várias pessoas então seguiram homens como Lutero, né, você vai ver com alguns reformadores que a gente citou rapidamente, mas quem quiser eu posso transmitir esse material para vocês. E diante disso houve então esse movimento que a gente chama de Reforma Protestante, que no próximo dia 31 nós não vamos comemorar Halloween, nós vamos comemorar a Reforma Protestante, tá, irmão? Pode falar, meu irmão. Essa reforma, Lutero se encontrava na Alemanha já? Sim, na Alemanha. Na Alemanha. Né? Inclusive, ele traduziu a Bíblia para o alemão também, mas ele precisou defender isso perante a Igreja de Roma, né, e seus representantes. Isso foi fundamental, né, para que ele pudesse ter protegido, né, durante da realeza, né, para que não tivesse sanções maiores, né, não fosse até morto, né, teve emboscada, quem vê historicamente teve muita coisa. Exato. A gente não vai poder estender mais esses assuntos, que eu queria poder falar mais pormenorizadamente sobre muitas coisas, mas eu creio que foi bem elucidativo para o tempo que nós tivemos. Amém? Irmãos, nós vamos finalizar aqui, o tempo já estourou, faz um tempinho já. Que Deus abençoe grandemente a vocês. Como eu disse no início da aula, isso foi um hiato em relação às aulas que o pastor Mateus está dando, em relação à interpretação bíblica. Não perca a próxima aula também. E daqui a pouco, 10h30, estaremos começando o culto, se Deus assim permitir. Deus abençoe em nome de Jesus.